Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco na Santa Palavra de Deus nesta noite. Vamos falar sobre livramento, o livramento do mal, que nós devemos estar sempre pedindo a Deus. Veja o que está escrito no Salmo 34, no versículo 7. Veja o que está escrito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Que maravilha, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Livra o quê? Efetua um livramento. Nós podemos ver Jesus ensinando os discípulos a orarem e a dizer o seguinte, aqui em Lucas capítulo 11, versículo 4. E não nos conduzas à tentação, a parte B do versículo, mas livra-nos do mal. Observe. Mas livra-nos do mal. Graças a Deus. Veja aqui também em João, capítulo 17, versículo 15. Olha só. Jesus orando. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós mostramos aqui em 3 lugares o livramento do mal, que Deus ele deseja, ele quer. É da vontade de Deus nos livrar do mal. Se eu te perguntasse, você que é um irmão, uma irmã na fé, você que é cristão, salvo, já vive uma vida com Jesus, você lembra, meu irmão, quantas vezes Deus já te livrou do mal? Você lembra dos livramentos que Deus já trouxe para você, já te deu? Eu lembro de alguns, e posso falar aqui. Eu lembro de alguns livramentos que Deus me deu, até anotei aqui, só alguns. São 1, 2, 3, 6 livramentos que Deus me deu. Vou falar em rápidas palavras aqui. Nós temos trabalhado para Deus já há algum tempo, desde 2010, e de 2010 até 2016, nós trabalhamos para Deus aqui nessa região mais próxima mesmo, e o nosso campo missionário, na época era Cordisburgo, Mascarenhas, tinha até uma igreja grande, que era a nossa sede em Mascarenhas, Curvelo, também Santa Rita do Cedro, Lagoa Bonita, Pirapama, Araçaí. Eram essas cidades que nós percorríamos quando dava, onde nós evangelizávamos. Era o nosso campo missionário, do ano de 2010 até o ano 2016. E nesses anos eu andei muito a pé, predominantemente a pé. Às vezes de ônibus, às vezes de carona, mas muitas vezes, principalmente para Pirapama, para Mascarenhas, né, onde nós tínhamos a igreja e tínhamos aqui em Cordisburgo, então ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Muitas vezes eu fiz esse trajeto de 25 quilômetros, 22, 25, contando aqui do alto da cidade,
esse trajeto de 25 quilômetros a pé, às vezes de madrugada, às vezes com sol quente, às vezes na época de frio, nos 4 anos que nós ficamos lá em Mascarenhas. E num desses dias que eu estava vindo a pé, que foi inclusive o derradeiro dia que eu fiz esse trajeto a pé, e depois disso eu não andei mais a pé essas distâncias. Eu estava vindo na estrada e escureceu, e eu liguei a lanterna, e eu andava com a lanterna para cima. E de repente eu senti no coração de abaixar a lanterna. Quando eu abaixei a lanterna, eu estava a um passo, exatamente a 1 metro, a um passo de pisar numa cascavel que vinha atravessando. Uma cascavel daquelas maiores. Se eu piso nessa cascavel, ela tinha, vamos dizer assim, me feito mal. E provavelmente eu não sei o que poderia ter acontecido. Deus poderia ter me dado vida, mas Deus me deu vida sem que eu pisasse naquela cascavel. Deus me livrou do mal naquele dia. Foi um grande livramento. Se eu não abaixo a lanterna, eu penso que foi até o anjo de Deus que fez eu abaixar a lanterna, porque se eu não abaixo, eu ia pisar bem em cima. E a cascavel é uma cobra muito venenosa. E de 2016 até 2018, eu andei praticamente de carona, porque não tinha dinheiro nenhum, quase não entrava oferta. E tinha igreja em Cordesburgo, e nós então aumentamos o nosso campo missionário. Então o campo missionário passou a ser Tijucal, Paraúna, Curvelo, Diamantina, Senador Mourão. Eu fui nesses lugares várias vezes, fiz várias reuniões, evangelizei, e sempre de carona. Principalmente caminhoneiro, né? Conheci muitos amigos caminhoneiros e peguei muita carona para lá, para cá, para lá, para cá. Foi 2 anos evangelizando dessa forma. Nós aumentamos mais distante, né? Para mais distante o nosso campo missionário. E em 2016 eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em Tijucal, em 2016 eu tinha uma moto. Depois como eu não tinha carteira, eu vendi essa moto. Eu tive que vender essa moto. Então foi a primeira vez que eu saí em 2016, eu fui de moto para o Tijucal. Aí depois eu vendi a moto e o resto dos 2 anos eu passei a andar de carona. Mas eu cheguei, foi a única viagem que eu fiz com essa moto. Cheguei no Tijucal e fui para uma pousada. E Deus até tocou no coração da dona para nem me cobrar nada. Mas aí, pouco tempo depois que eu estava lá, eu já saí para evangelizar no mesmo dia. E quando eu volto, tinha 2 policiais lá me esperando na porta da pousada. Porque eu cheguei pouco depois que tinha acontecido um assalto no posto de gasolina que fica lá no início da cidade. E eles pensaram que eu era algum bandido. E foram lá, pegaram meus documentos, verificaram a minha moto e ligaram para outros lugares lá e viram que eu não tinha nada, que não devia nada. Mas eles foram lá e eu passei por esse constrangimento. Mas em todos os casos foi um livramento de Deus também. Creio que Deus me livrou do mal, porque se eu cheguei um pouco depois do assalto, e se eu chego bem na hora do assalto, né? Então Deus me livrou. Outro livramento também, em 2016, eu estava em Paraúna e evangelizando, e 2, vamos dizer assim, 2 elementos, né? 2 elementos, 2 rapazes me chamaram e disseram assim: olha, você é policial disfarçado, não é? E eu mostrei para eles o celular, mostrei que eu era pastor, os vídeos, as fotos, a Bíblia.
E com certeza eram dois rapazes mau elemento, né? E que não tinha muita inteligência, porque... Mas veja só, pensando que eu era uma coisa que eu não era, né? Pensando que eu estava ali como um detetive, vamos dizer assim. Interessante também, Deus me livrou também do mal, né? Nessa eu enxerguei isso como um livramento de Deus também. Eu estava indo para o Tijucal também, de outra feita, e eu peguei carona no caminhão. E numa curva, perto lá de Presidente Kubitschek, no Tijucal, entrou um outro caminhão na frente e vinha outro caminhão na curva. E olha, sinceramente, não aconteceu o acidente. Ele cortou na curva e o outro vinha e faltou. Foi coisa de 1 segundo para estar 3 caminhões envolvidos no acidente. Eu estava num caminhão. E eu enxerguei naquilo ali um anjo de Deus. Eu vi, pela fé, eu sei que foi o anjo de Deus que não deixou acontecer aquele acidente. Deus me deu um grande livramento. Outra coisa, em 2017 também, eu estava em Diamantina. E eu estava orando. Tinha um posto de gasolina. Eu estava indo para Senador Mourão. E enquanto o caminhoneiro que tinha me dado carona estava lá resolvendo algumas coisas, eu fiquei lá num lugar perto do posto, do lado do posto de gasolina, orando, debaixo de uma árvore. De repente eu senti de parar de orar e sair daquele lugar. E me afastei cerca de uns 30 metros. E foi só o tempo de eu me afastar e aconteceu um assalto no posto e os bandidos passaram atirando exatamente no lugar que eu estava. Se eu não saio de lá, eles tinham, vamos dizer, como se diz aqui, trombado comigo lá, né? Não sei o que pode ter acontecido, mas Deus me tirou, Deus me livrou naquele dia. E em 2018, a partir de 2018, nós paramos de andar de carona. Parar de andar a pé a gente parou em 2016, 2018 paramos de andar de carona. E passamos a andar só de ônibus e Deus, sempre que Deus manda a gente ir no lugar, Deus nos dá condição para a gente ir de ônibus. E nós começamos a evangelizar em lugares mais distantes ainda. Albertina, sul de Minas, nós já fomos 3 vezes. Pracinha, nós já fomos 2 vezes. Lá no interior de São Paulo, perto do Mato Grosso. Mariápolis, fomos 1 vez, ficamos 2 meses. Paraúna, ficamos 32 dias em 2018, lá em Paraúna. Então nós mudamos o campo missionário. E aqui em Cordisburgo como a base do trabalho missionário. Em 2018, quando nós estávamos em Paraúna, a igrejinha, o projeto missionário, era bem em frente à casa de um rapaz e a esposa desse rapaz foi na primeira reunião. E o que aconteceu? A partir da segunda reunião ela não foi mais, ela sumiu. E esse rapaz sempre, ele ficava em frente à casa dele, o ponto de pregação. Ele sempre passava por mim com a cara fechada, como diz o pessoal aqui, a cara fechada, que é semblante de raiva. Dava para ver que ele estava com raiva de mim, mesmo sem me conhecer, sem ter conversado comigo nenhuma vez. Falei, esse rapaz não gosta de mim de graça, porque eu não fiz nada contra ele, né? Eu sei que 15 dias depois, esse rapaz, ele foi para Corvelha e ele morreu no acidente, bateu o carro numa árvore. E no mesmo dia, eu lembro, à tarde, a esposa dele chegou lá e falou comigo, olha, eu não vim mais aqui porque ele bateu em mim, ele era traficante, e ele estava pensando que você estava aí como um detetive, que você não era pastor, coisa nenhuma. Então você vê, um mau elemento desse, com raiva de mim,
e pensando que eu estava lá para atrapalhar os planos dele, né? Claro, a gente não fica feliz com a morte de ninguém, mas sem dúvida Deus me livrou. Deus me livrou de ser confundido, né? Deus me livrou do mal. Esses foram só alguns dos livramentos. Mas Deus já me livrou muitas vezes do mal. E com certeza Deus já te livrou também, né, meu irmão, minha irmã? Do mal. Com certeza Deus já te livrou do mal também. Eu vou terminar essa palavra de hoje lendo 2 Coríntios 11, 26. Paulo ele fala aqui: em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, frio e nudez. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele conhecia os perigos das viagens missionárias, né? E realmente é muito perigoso, viu, meu irmão? A gente que já andou por aí, a gente que é missionário, a gente sabe que é muito perigoso, principalmente as estradas. Ali, numa descida de Diamantina para Medanha, Couto Magalhães, indo para Senador Mourão, tem uma descida de 9 quilômetros. É 9 quilômetros só descida com curva. E é um lugar muito perigoso. Já aconteceu vários acidentes. Eu já passei ali várias vezes, mas Deus me livrou do mal. A última vez que eu fui ali para Pracinha, eu entrei dentro do ônibus e quando chegou ali perto de Capitólio, no sul de Minas, parece que o motorista ficou até possuído por um espírito maligno, porque era aqueles ônibus que dá para ir lá em cima, né? Eu acho que é segundo andar que fala. Eu estava assim bem na frente, lá em cima, olhando. E ele cortou 2 vezes na curva, estava em alta velocidade. E ele entrou, tem uma ponte lá perto de Capitólio. E ele entrou, tem uma ponte em cima de um rio. Ele entrou na ponte, tem vários quebra-mola, ele não viu o quebra-mola. Ele foi passando por cima do quebra-mola. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, que coisa, né? Que coisa, como que um motorista, um profissional de um ônibus faz uma coisa dessa? Aí quando chegou em Ribeirão Preto, aí trocou de motorista, aí foi outra coisa, foi devagarzinho, até lá em Marília. E eu falei, meu Deus, é por isso que acontece muitos acidentes, né? Por causa da imprudência. Mas Deus livra a gente do mal também. A gente conhece os perigos. A gente sabe que nós vivemos num mundo violento, onde tem muitos assaltos, onde tem tanta coisa ruim, doenças, perigos, como Paulo disse aqui, 2 Coríntios 11, 26. Perigos de rios, perigos entre os falsos irmãos. É por isso que nós devemos orar sempre. Nós devemos pedir a Deus sempre o livramento do mal. Para terminar essa palavra, tire alguns minutos quando você for dormir para lembrar de quantas vezes Deus te livrou do mal também, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E agradeça a Deus. Porque se Ele livrou do mal é porque Ele quer que você viva e sirva a Ele. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.